Amém, amém. Glória a Deus, amém. Vamos lá então. Tivemos um tempo muito precioso hoje pela manhã. Você que está nos visitando, nós somos assim, somos muito felizes. Quando estamos juntos, somos alegres. Temos uma liberdade tão grande entre nós e aqui é a casa do Pai. Que você também sinta a vontade por estar aqui, sinta essa alegria, que você leve daqui um óleo de alegria sobre a sua cabeça. Que Deus te abençoe por você estar aqui conosco, tá bom? Hoje pela manhã tivemos um tempo muito precioso aqui, muito gostoso mesmo. Todo domingo nós temos uma reunião às 10 e temos essa reunião às 19 horas. Eu quero compartilhar com vocês, abrir meu coração com vocês, uma palavra que eu estou sendo ministrado nesses últimos dias. Jó capítulo 38. Versículo de 1 a 6. Depois disso, do meio da tempestade, o Senhor deu a Jó a seguinte resposta: as suas palavras só mostram a sua ignorância, só mostram que você não sabe o que você está falando, só mostram que você não sabe o que está acontecendo, só mostram a sua ignorância. Quem é você para pôr em dúvida a minha sabedoria? Mostre agora que é valente. Olhe para mim um instante. Eu te aconselho a ler, é muito bom ler, e principalmente essa história. Eu li essa história diversas vezes. Aqui Deus está respondendo para ele. Talvez você lendo agora não saiba o contexto, mas houve dias que Jó, no ímpeto de valentia, ele falou coisas muito sérias com Deus, a ponto até mesmo de chamar Deus, como se ele falasse: vem aqui, vamos conversar cara a cara, por que o senhor não desce e vem tratar comigo? E agora Deus está respondendo para ele, por isso que está falando isso. Então Deus está falando assim: mostra agora que você é valente, vamos conversar, e responda as perguntas que lhe vou fazer. Onde é que você estava quando criei o mundo? Se você é tão inteligente, explique isso. Você sabe quem resolveu qual seria o tamanho do mundo? E quem foi que fez as medições? Em cima de que estão firmadas as colunas que sustentam a terra? Quem foi que assentou a pedra principal do alicerce do mundo? Até aqui, essa história vai longe, essa conversa vai longe. Do capítulo 38 ao capítulo 41, Deus tem perguntas muito sérias para fazer para Jó. Eu vou pedir a você que você busque no Senhor, por favor, não coloque sua dependência na minha vida, coloque no Espírito Santo que está aqui. Curva a sua cabeça, feche os teus olhos e busque no Senhor a sua presença, a sua palavra, o ouvir a sua voz. Vamos lá, é simples. Curva a sua cabeça, feche os teus olhos, pede agora, fala: Deus, fala comigo, meu Senhor. Fala para ele aí: Senhor, eu quero ser um daqueles que vão sair daqui dizendo: a palavra foi para mim. Diga para ele isso, fala: Senhor, eu quero sair daqui dizendo: ainda bem que eu vim, Deus queria falar comigo. Se você puder aí orar com a pessoa que está do teu lado, ore por ela também, vamos ministrar uns nos outros, né? Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro por estes que estão aqui, oro por aqueles que estão conosco agora online, oro por aqueles que depois de muitos dias vão ouvir essa palavra e também serão tocados, mas eu peço que haja uma revelação poderosa sobre a nossa vida. Fala conosco, no nome de Jesus Cristo. Diga para alguém com gosto assim, fala assim: hoje Deus quer falar com você, hein? Isso. Vamos lá.
Um fazendeiro encontrou próximo à sua fazenda, no mato, um filhote de lobo. Estava ferido, bem machucado, iria morrer com certeza ali no mato, mas ele se apegou ao lobo ali na hora e levou o lobo para sua fazenda e tratou dele. Sua esposa, quando viu, sua esposa estava grávida, quando viu, falou para ele: por favor, deixa esse bicho no mato, solta esse animal no mato. Mas ele se apegou ao lobo e começou a cuidar do lobo, e a sua mulher deu à luz, a criança nasceu, e o lobo não saía de perto da criança, ficava olhando para a criança, sentava, ficava perto da criança o tempo todo. E a esposa dizia para ele: solta esse bicho no mato. Um dia, um dos animais da fazenda escapou e foi para o mato. Ele então foi atrás do animal que escapou. A esposa foi cuidar da fazenda e o lobo ficou perto da criança, o tempo todo olhando para a criança. Quando ele resgatou o animal, ele volta para a fazenda e ele está voltando. O lobo percebe que ele está chegando e sai ao seu encontro, todo feliz, com a boca cheia de sangue. Quando o homem viu aquilo, ele perdeu o chão na hora. A cabeça dele, os pensamentos, ao ver a boca cheia de sangue no lobo, a primeira reação dele na hora de desespero ali, sem chão, ele matou o lobo. Foi a primeira atitude dele. E aí ele correu para a fazenda. Quando ele estava chegando na fazenda, a mulher dele estava cuidando da fazenda fora da casa. E ele ficou desesperado. E ele entrou correndo dentro da casa, no quarto. A criança estava deitada, dormindo, e do lado da criança havia uma raposa morta. Aí ele entendeu que o lobo havia defendido seu filho, matando a raposa. Palavra de hoje que eu quero ministrar no seu coração. Eu estou debaixo dessa palavra. Esse é o jeito de Deus cuidar de você. Existe o jeito de Deus, existe o nosso jeito. Existe o jeito que nós gostaríamos que fosse, existe o jeito mais fácil, existe o jeito que nos agrada, mas hoje eu quero falar o jeito de Deus cuidar de você. Jó capítulo 1, e eu digo a você, eu pregaria o livro inteiro, os 42 capítulos do livro de Jó, que é maravilhoso. Jó capítulo 1, a partir de agora, eu vou ler bastante texto, então se você puder acompanhar aqui no telão e quiser anotar esses textos, algumas pessoas gostam de tirar foto no celular. Jó capítulo 1, versículo 20 a 22, diz assim: então Jó se levantou em sinal de tristeza, rasgou as suas roupas, rapou a cabeça, depois ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e adorou a Deus. Aí disse assim: nasci nu, sem nada, e sem nada vou morrer. O Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o seu nome. Assim, apesar de tudo o que havia acontecido, Jó não pecou e nem pôs a culpa em Deus. A história começa assim, começa dessa maneira. Satanás tem permissão de Deus de tirar tudo de Jó. E foi uma tragédia, algo assim que, ainda que eu conte, você talvez não entenda muito bem o que é isso.
Só quem passou por isso talvez saiba, quem passou por algo parecido, porque imagina num dia só a pessoa perder tudo. Chegar alguém dizendo: olha, me perdoa, mas eu tenho que te falar. Levaram o seu gado tudo, vieram sobre nós, levaram tudo. E aí quem tem muito, faz cálculos, né? Bom, perdi isso, mas tem os camelos ainda. Aí chega um outro e diz: Jó, desculpa, eu tenho que falar para você. Levaram todos os camelos, todos. Ia chegando, ia dando a notícia, até que ele falou: bom, foi-se os anéis, ficaram os dedos. E ele falou: poxa, meus filhos. Aí chega alguém e diz: Jó, vem um redemoinho, bateu sobre a casa que seus filhos estavam, todos morreram. E Jó, nesse momento, ele começa assim, ele entende isso aí, ele falou: olha, Deus, quem vai entender os planos de Deus? Quem vai entender esse jeito de Deus? Foi Deus. Ele falou: Deus deu, Deus tomou. Mas com o passar do tempo, ele começou a achar que Deus estava punindo, não era mais cuidado. E aí ele se revolta, e aí tem todo um discurso. E aí tem uma palavra aqui muito boa, muito importante, que você deveria anotar, porque Deus diz a Satanás: não tire a vida dele. Não tire a vida dele. Olhe para mim, essa palavra está sobre nós até hoje. Aquele que é nascido de Deus, Satanás não toca. Porque enquanto há vida, há um cuidado de Deus. Deus está cuidando. Chegamos nesse momento que eu estou lendo para você. Eu li para você essa história, capítulo 38. São perguntas muito sérias, são perguntas que revelam muita sabedoria, são perguntas que revelam a grandeza de Deus. E Deus agora está falando muito sério. Falou: Jó, você não sabe o que eu estou fazendo, e você não sabe o meu jeito. Você não sabe como eu opero, você não sabe. Há um momento que Deus fala muito sério com ele, fala assim: Jó, você sabe quem disse para o mar: até aqui você pode ir, até aqui, daqui você não passa, e daqui você volta para trás, e ainda que as tuas ondas sejam fortes, você vai retroceder. Você sabe quantas estrelas há? Eu chamo todas pelo nome. Alguma vez, por acaso, você ordenou o dia que nascesse? Sabes o caminho do raio? E chegamos nesse momento que Deus está tendo essa conversa com ele, muito séria essa conversa. E Deus está falando assim: você falou de total ignorância, porque você não sabe o meu jeito de cuidar de você. Escolhe alguém e fala assim: Deus cuida de ti. Jó 38, versículo 39 a 41, você vai ver agora, Deus está falando de um cuidado. Cuidado, Ele está falando: eu cuido de ti. Será que é você que dá de comer às leoas? E mata a fome dos leõezinhos, quando estão escondidos nas suas covas, ou ficam de tocaia nas moitas? Quem é que alimenta os corvos? Olha, lindo essa parte, quando andam de um lado para o outro com fome, quando os seus filhotes gritam a mim, é a mim que eles gritam, pedindo ajuda, pedindo comida. Vai até o 41 essa conversa, até o capítulo 41. E eu queria hoje estudar com você esse jeito de Deus cuidar de você. Agora olhe para mim, a palavra hoje visa provocar em você um degrau, subir um degrau. Então preste atenção que talvez a igreja suba um degrau e você não suba. E você continue no mesmo degrau sem entender que há um cuidado de Deus
mesmo sem você perceber. Alguém pode dizer amém? Que Deus está trabalhando no turno da noite, que Deus está movendo céus e terras, e Ele não dorme, não tosqueneja, e Ele não vacila, e os olhos de Deus estão atentos, os ouvidos de Deus estão abertos, a mão do Senhor continua estendida. Deus está cuidando da sua vida. Então eu queria estudar com você, para nós entendermos esse cuidado, porque senão você fica do mesmo jeito e não entende, e aí, mas por que eu? Por que agora? Por que eu estou passando por isso? Mas por que é assim? Mas se você hoje subir esse degrau, você vai dizer assim: é Deus na minha vida, e Ele está me cercando, e Ele sabe o meu levantar e o meu deitar, e Ele sabe todas as coisas da minha vida, e Ele cuida de mim. Deus está cuidando de mim, né? Então quando Ele diz a Satanás, não toque na vida dele, Ele está dizendo assim, porque haverá amanhã na vida dele, e o choro pode até durar a noite, mas já há uma palavra na vida dele, que amanhã, pela manhã, virá alegria, porque eu já estou cuidando disso. Você crê nisso? Diga um amém quem crê nisso. Vamos lá, vamos, eu quero falar desse cuidado. Há um cuidado que, se você não entende, você fica no mesmo, e você não vai, você não percebe que em todo tempo há um pastorear de Deus, de um cajado. O salmista diz: a tua vara e o teu cajado me consolam. Há um pastorear de Deus, você não está abandonado. Vamos lá, primeiro quero falar aqui o cuidado de Deus, para que você não seja dependente desse cuidado, para que você não viva em função, desesperado. Mas e agora? E agora? Olhe para mim aqui, o maná cai todo dia. Não fique, mas eu vou pegar para amanhã também. Não, meu irmão, não fique dependente disso, porque esse cuidado Ele virá. Mas não haja um desespero. Talvez você entenda agora por que pessoas que já foram curadas, já receberam milagres, já foram abençoadas, mas ainda conseguem ficar desesperados. Mas e agora? O que vai ser agora? Agora Deus está cuidando. E olhe para mim, e se Ele não cuidar, a minha fé continua nele. Os homens que foram jogados na fornalha disseram assim, preste atenção: Deus pode cuidar de nós, mas se Ele não cuidar, nós seguimos em frente, porque Ele já fez isso, e Deus não cuidou. Eles foram jogados na fornalha, Deus estava lá dentro esperando eles. Eu cuido de ti, eu cuido, lá na fornalha. Romanos 5, 3 a 5 diz assim: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Preste atenção. E essa esperança, a esperança não decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Olhe para mim, a tribulação, tem um cuidado na tribulação que você precisa entender, que há um jeito de Deus de cuidar de você, porque se esse cuidado se completar, vai produzir em você algo que vai te fazer não ser dependente, vai provocar perseverança. Essa perseverança não é só a tradução de quem não desiste, essa perseverança é casca. Essa perseverança faz com que você deixe de ser cristal, frágil, açúcar, e te torna cascudo.
eu suporto, por amor a Cristo. Já senti o seu cuidado de perto e eu sei que Ele não me abandona. Mas não é qualquer coisa que te abala, que os que esperam no Senhor não se abalam, tem casca. Essa perseverança que o cuidado de Deus quer produzir em nós é algo que nos fortalece de um jeito tal que, mas quando, não me importa quando, importa que Ele é Deus e eu sigo, não importa o como, que jeito, não importa, eu sei que Ele está comigo. É uma casca, é uma casca. Por isso, revestivos de toda a armadura. É uma armadura que Ele vai colocando em nós a cada cuidado que você então se sente competente para enfrentar situações. E essa perseverança, essa casca e essa tribulação, esse cuidado produz também em quem não desiste, porque muitos desistiram, mesmo depois de viver um cuidado de Deus, não suportaram as outras provações e desistiram. Mas quem não desistiu, quem ainda seguiu em frente, ainda experimentou algo que é uma esperança. E é uma esperança, deixa eu explicar para você, não é uma esperança que se frustra, é uma esperança que não decepciona. Deus não falha. Deixa eu fazer uma pergunta. Tem alguém aqui essa noite que já viveu esse cuidado de Deus para testemunhar que Deus não falha? Aleluia. Esse cuidado visa isso, fazer com que você não fique, sabe, irmão, toda hora Deus tem que te pagiar, tem que ser agora, não importa mais quando, importa que Ele vai cuidar de mim. Cria uma casca. Paulo fala, eu trago as feridas, as marcas, eu trago em mim, sabe, são cuidados que eu vi de Deus na tribulação, em prisões, em cadeias, em açoites. Eu vi cuidado de Deus, eu vi amor de Deus com a minha vida, eu vi. Ele diz. Talvez agora você entenda isso, porque que muitas pessoas não entendem que o cuidado de Deus, ele visa provocar em você, não uma dependência. Eu falei hoje pela manhã, que quem tem filho que ainda pega na mão, aproveita, viu? Porque daqui a pouco, meu irmão, vou falar para você, nem na mão, nem no pé, em lugar nenhum não pega mais. Quem tem filho pequeno que pega na mão, a criança assim, ela por ter pai e mãe, ela é um perigo. Pai e mãe tem que cuidar muito, é um perigo. Criança assim, ela acha que o pai para carro, caminhão. Ela acha, na cabeça dela, o pai levanta a mão e o carro para. Então ela tem pai, meu irmão. É mais ou menos o problema do meu pai. Ela sai para a rua, ela entra na rua. A Larissa um dia voou um negócio dela na rua, nós estávamos em Gramado, voou, ela entrou na rua. Acho que na cabeça dela falou assim, meu pai que se vire com o carro. Então na cabeça dela não está nem tranquila, mas assim, por mim. E eu ali, orando para o carro parar. Quem viveu esse cuidado, tem esse sentimento de paternidade. O meu Deus é bom, Ele cuida de mim. Não tenho medo. Não tenho medo do amanhã, como é que vai ser, não vai ser. De alguma forma Deus cuidará. Vamos lá? Segue o barco, vamos lá. Outro cuidado. O cuidado de Deus para você estar habilitado para cuidar de outros. Para cuidar de outros. Hoje de manhã aqui eu perguntei aqui, quem aqui foi estrelinha de Davi? Escola dominical. Levanta a mão, quem foi estrela de Davi? Nem sabe o que é isso, gente. Cordeirinho de Jesus.
missionários do reino. O resto nem era crente. Jesus. Quem aqui frequentou a escola bíblica dominical, pelo amor de Deus? Tinha lista de chamada. Eu fui estrelinha de Davi, pô. Tem uns irmãos aqui que foi cordeirinho de Jesus, ó. É que forte. Nós somos daquela época, gente, da época de escola dominical na igreja. Agora olhe só, preste atenção, a Bíblia diz assim: Deus deu, é um cuidado de Deus, Ele deu apóstolos, pastores, mestres, doutores, deu, irmãos, a fim do quê? Formar, há um cuidado de Deus. Não é para que você fique querendo cuidar, não, irmãos, não é orfanato, não, é um exército que Deus está montando, preparando, levantando, de gente habilitada. Quem aqui já foi cuidado por Deus, diga amém. Cuide de outros, diga para outros: Deus não desampara, Deus cuida, Deus é fiel, a mão dele está estendida. Fale, há um cuidado e há uma intenção. Deus quer cuidar de você de maneira que, ao ser cuidado, você tem uma segurança tal para cuidar de outros. Atos 27, 22 a 25. Mas agora peço que tenham coragem. Esse momento aqui, o barco está destruído. A embarcação está um caos, a tempestade é fortíssima, o medo havia tomado, porque havia o medo de ser jogado nas rochas, havia o medo do barco afundado, um medo geral, mas quem já foi cuidado por Deus tem habilitação para dizer a outros: tenha paz, vai dar certo. Tenham coragem, ninguém vai morrer. Vamos perder somente o navio. Digo isso porque na noite passada um anjo do Senhor, um anjo do Deus a quem pertenço e sirvo, apareceu a mim e disse: Paulo, não tenha medo, você precisa ir até a presença do imperador, e Deus, na sua bondade, já lhe deu a vida de todos que estão viajando com você. Por isso, homens, tenham coragem. Eu confio em Deus e estou certo de que Ele vai fazer o que me disse. Lembra, eu disse que é um degrau? Ficar no degrau de baixo é requerer cuidado toda hora. Subir um degrau é entender que dos meus problemas Deus está cuidando. Então, há uma função em mim: cuidar de outros. Enquanto você não faz isso, você vai ser alguém que vai cobrar cuidado, como que se Deus tivesse que toda hora ficar olhando para você, sendo que ao teu redor tem muita gente requerendo cuidado. O anjo falou: Paulo, Deus me mandou dizer para você que Ele está cuidando de você. Paulo, Deus mandou eu vir para dizer para você que você vai chegar lá, e Deus quer que você chegue lá. Por isso, Paulo, diga para os outros: ninguém vai morrer, porque Deus está conosco. Esse cuidado, esse é um jeito de Deus. Deus está, e você precisa entender isso, porque senão chega uma hora, não tem razão. Deus está cuidando de você e nada acontece. Deus está cuidando de você e nada acontece. Chega uma hora que não dá, porque Deus tem uma intenção muito grande, Ele cuidar de você, e logo em seguida você ir dizer aos outros: o Deus que cuidou de mim pode cuidar de você. Quem aqui foi cuidado por Deus? Fala para alguém do lado assim: vai dar tudo certo para você. Você só precisa acreditar que esse é o jeito de Deus cuidar de você. Vamos lá? O cuidado de Deus para te preparar para coisas ainda maiores, e elas virão. E elas virão. São coisas
tremendas que ainda virão na nossa vida. Gênesis capítulo 37, versículo 28. Seria muito bom você anotar esses textos e talvez até reler depois. Quando alguns negociantes passaram por ali, os irmãos de José o atiraram do poço o tiraram do poço e o venderam aos ismaelitas por 20 barras de prata. E os ismaelitas levaram José para o Egito. Olha aqui, nesse momento aqui, José estava entre a vida e a morte. A conversa dos irmãos era uma morte, matar. Só um irmão que falou: deixa ele aqui, porque tinha uma intenção que assim que os irmãos virassem as costas, iriam tirar ele do poço e devolver para o pai. O restante todos falou: vamos matar. Só estavam pegando assim, como que vamos matar? Essa era a conversa. Tem mais um probleminha aqui. No coração, no sentimento, eles mataram José, porque poço vazio, seco, era usado pelas caravanas que vinham. Naquela época as caravanas, eles não jogavam o corpo em qualquer lugar. Se alguém morresse, imagina, um parente, um avô, uma avó, alguém da família morresse, joga lá. Não era assim. Eles carregavam, e aí encontravam esse lugar. Nesse lugar se jogava um morto. Quando eles jogaram José ali, eles estavam dizendo para ele: para nós você já morreu, mas olhe para mim, tenha um cuidado de Deus. De repente, a caravana que ia virar para a esquerda, virou para a direita. Do nada, aparece uma caravana no deserto, passando. As coisas de Deus. E aí, não mata, vamos vender. Eu acho que nessa hora José falou: bom, pelo menos eu estou vivo. E se eu estou vivo, porque Deus está cuidando dos meus sonhos. Vamos embora. Aí ele sai dali, Gênesis 39, 1. José foi levado para o Egito, onde os ismaelitas o venderam a um egípcio chamado Potifar, um oficial que era capitão da guarda do palácio. José sai da mão dos ismaelitas, da caravana, sai e é vendido para uma casa de um poderoso. Ali ele fala: bom, Deus está cuidando. Só que ali ele é acusado injustamente por algo que ele não fez, e ele é preso. Olha aqui, você percebe, não dá para entender esse cuidado. Você fala: mas onde é que tem, pastor? O senhor pode só dar uma explicação, onde é que está o cuidado aí? Eu vou contar para você. Alguém que era para morrer, é levado pela caravana, é vendido para uma casa, é preso, da prisão vai para o palácio e se torna a pessoa mais importante do Egito. Esse cuidado é para te preparar para coisas maiores que Deus tem para a sua vida. Deixa Deus cuidar de você. Talvez você fique tão assim agora preso no que está acontecendo, e você não imagina que Deus está criando uma casca, que Deus está te preparando para lidar e abençoar pessoas, e que Deus tem um plano, uma intenção de algo ainda muito maior. Alguém acredita nisso? Vamos ver como que eu faço então para entender esse jeito. É um jeito, eu preciso... Talvez você, ainda até hoje, você: pastor, eu fui cordeirinho lá de Jesus, eu fui estrelinha, eu estou na igreja lá não sei quantos anos, pastor, e até hoje você não entendeu que há um cuidado. O salmista fala assim, é algo assim,
estrondoso para mim, eu não consigo definir, porque Ele me cerca por trás e pela frente, e Ele sabe o meu levantar e o meu deitar, e se eu subo, Ele está lá para cuidar de mim, e se eu deito, Ele está lá para cuidar de mim. Eu preciso entender esse cuidado de Deus, que é extremo. A Bíblia chega a dizer: que povo tem um Deus tão próximo, tão perto, que eu viro, Ele está cuidando. E aí agora eu entendo esse cuidado mesmo, diante de tudo o que está acontecendo agora, tudo, e eu às vezes não entendo, mas Senhor, mas eu me rendo ao cuidado de Deus, porque a minha fé não está mais no cuidado, a minha fé está nele, o cuidado virá. Alguém crê nisso? Eu fui fazer um casamento em São Paulo, num buffet lá em São Paulo, uma estrutura grande, um negócio bem bonito lá, bem preparado, e eu conheço o casal, né, que pediu que eu fosse fazer o casamento e tal. Não conheço a família, não conhecia ninguém, e fui, e vai chegando aquela hora do casamento, a boca começa a secar, e eu estou lá assim, e aí passou uma estrutura muito grande, um lugar grande, bonito, sabe assim, uma equipe grande. Aí passou uma senhora perto de mim, da equipe, e eu falei: a senhora pode me ajudar? Ela falou: claro. A senhora pode me dar um copo com água? Aí ela falou assim: você é o pastor que vai fazer o casamento? Gente, é aquela hora que você fala: não, eu sou o garçom. Pelo amor de Deus, você falar que é pastor. Quando eu falei: sou pastor, ela falou assim: foi Deus que te colocou na minha vida. Eu falei: dona, por favor, eu vou fazer um casamento agora. Ela falou assim: foi Deus que te colocou na minha vida. Eu estou aflita, estou desesperada, e Deus te colocou na minha frente agora. E eu falei: dona, eu vou fazer um casamento. Ele falou: mas é rápido, eu vou te contar um sonho. Deixa eu falar algo a você. Uma coisa que eu não tenho, eu sei que eu não tenho. Às vezes Deus usa, eu sei que às vezes Deus usa, mas eu sei que eu não tenho, é dom de interpretações, de revelações. Eu não entendo nem os meus. E tem sonho, gente, de verdade. Eu fico até perdido quando a pessoa está contando para mim, porque eu não sei que hora que vai começar o sonho. Aí ela termina, eu falo: não, não é possível, tem que ter mais coisa. Conta aí para mim. Você parou o sonho? Que isso? E a pessoa fica olhando para você, querendo que você dê a interpretação, e eu estou perdido. E eu falei: Deus do céu, eu vou fazer o casamento. Mas acredite, Deus deu a revelação do sonho. Que coisa. Ela começou a falar, e Deus já foi falando o sonho. E ela estava apavorada, porque ela pensou que Deus ia levar o filho dela. Ela falou: pastor, eu estou aflita. E eu sonhei. E nós estávamos no avião. E meu filho estava comigo no avião. Só que aí o avião parou num semáforo. Eu ia fazer um casamento, gente. E você tem que ficar sério ali, você fica espiritual. E eu, como o avião parou no semáforo, eu desci. Só que quando eu desci, pastor, o avião levantou voo, e meu filho estava lá dentro. Só que, pastor, o céu estava lindo. Meu filho estava lá dentro. Mas o avião levantou, pastor, eu nunca vi um céu daquele jeito. Ela até falou assim: estava verde. Eu falei: isso é palmeirense. Verde, céu verde. Falei assim: o céu estava verde, assim, lindo, pastor, coisa mais linda do mundo.
aquele céu, o avião levantou voo. Na hora Deus me deu a palavra. E eu falei para ela: Deus não vai levar teu filho. Deus está te mandando um recado porque você está preocupada. Deus está cuidando do teu filho. Esse avião é um cuidar de Deus para o teu filho. Não é você que vai cuidar, é Deus que vai cuidar do seu filho. É um jeito de Deus cuidar. Às vezes tem que nos ensinar, porque nós sempre esperamos o pior, mas Deus está fazendo algo e você não sabe. Deus está fazendo algo. Ir nesse degrau te leva a entender cuidado de Deus. Cuidado, Ele está cuidando, Ele cerca. Deus não desampara. Nada passa desapercebido aos olhos de Deus. Alguém pode dizer amém aqui? Vamos lá, eu vou fechar aqui. Como entender, como conhecer esse cuidado, como ter essa... Porque Jó, chega uma hora, ele fala assim: eu não sabia disso, eu pensei que eu soubesse, eu não sabia que era assim, eu não sabia. Para quem nunca leu, Jó teve tudo em volta em dobro, e disse que em toda a terra não havia filhas tão lindas quanto as filhas de Jó. Foi algo assim maravilhoso que Deus fez na vida dele. Como entender e conhecer então? Vamos lá, veja o que Deus já está fazendo. Fala para alguém assim, ó, veja o que Deus está fazendo na sua vida. Agora olhe para mim, ó, olhe para mim. Você tem que subir, sobe um degrau. Olha, a palavra de Deus fala assim, olha, os que esperam no Senhor, Ele fala assim, olha, voarão com asas como águia, é alto. Aí Ele fala assim, renovarão as suas forças. Mas é gente que vê, cuidado, é gente que sabe, porque talvez aonde você está, você não está vendo que há um cuidado de Deus, há um vento soprando, já há algo preparado, já há uma palavra liberada, já há uma promessa liberada. Deus já tem uma pessoa certa, Deus já tem a porta, Deus vai abrir um caminho. Então enxergue, veja, porque senão você não entende. Por isso que talvez você não entende por que aqui na frente quem vem dirigir louvor tem que ter manobra para falar: gente, Deus vai cuidar de ti, vamos adorar. Você não está enxergando. Mas quem enxerga, não precisa que ninguém fale nada aqui, já levanta a mão e começa a adorar. Deus está cuidando de mim. Deus está cuidando de mim. Aí alguém do lado que não está entendendo nada, está vendo você adorando, está vendo você com a mão levantada, fala: o que é? Aí você tem que dizer para ela: é porque o Deus a quem eu sirvo, eu sei quem tenho crido, Ele está cuidando de mim. Deuteronômio 29:5. Durante 40 anos Ele os guiou pelo deserto. Não são 40 dias, não. São 40 anos. Nesse tempo todo, todos esses 40 anos, não ficaram gastas as roupas que vocês vestiam, nem as sandálias que calçavam. Olha, incrível, alguém tem que falar isso, porque eu acho que eles não perceberam. Pensa numa roupa que nem teve vênus, nada. 40 anos, ficou com a mesma cor. Nosso chinelo a gente tinha que pôr prego embaixo dele. E a gente usava o chinelo até gastar o calcanhar. A parte da frente ficava cheia, de trás ficava fininha, assim, com a lasca. Usava até, parecia que pneu careca, não tinha mais nada embaixo, lisinho o chinelo. Gastava até o último, não sobrava nada do chinelo. E aí Deus está dizendo assim: esses 40 anos que vocês passaram por esse problema, eu cuidei de você e vocês não perceberam. Veja o que eu estou fazendo com você. Veja esse cuidado, né? Perceba. Sabe, irmãos, talvez quem fica nesse degrau de baixo nunca vai entender isso, porque
você está levando pedrada, você está sendo apedrejado, e o céu se abriu, e Jesus está de pé. Quem viu, Estevão disse: eu vejo o Filho do Homem de pé. Ele está cuidando de mim. Ele está cuidando de mim. Você precisa enxergar cuidado de Deus. Você tem que olhar do lado e falar: só pode ser Deus, porque se não for Deus, eu só tenho Deus. Eu só tenho Deus na minha vida. E aí esse degrau te leva a enxergar a mão de Deus em tudo. Ele não perdeu o controle. Ele não perdeu o controle. Deus não está desatento, Ele não está ocupado. Você para Ele é propriedade particular. Você para Ele é menina dos olhos. É essa parte do globo ocular mais sensível, que requer proteção diária. Você é essa pessoa para Ele. Ele te chama pelo nome. E Ele diz: você é meu, jamais te deixarei, jamais te desampararei. Você tem que ver esse cuidado, esse amor de Deus, que nem a morte, nem a tribulação, nem a espada, nem o frio, nem a nudez, nada pode nos separar de um cuidado tão grande que envolve amor. É amor demais. Você tem que ver esse cuidado, aonde você estiver, Ele está cuidando. E ainda que outros te abandonem, Deus segue adiante cuidando. Só que nós não conseguimos enxergar. Quem aqui sabe ou lembra da parábola Pegadas na Areia? Você tem mais de 30. Porque o restante aí não sabe, nem sabe o que eu estou falando. É uma imagem que mostra assim, somente uma pegada na areia, e a pessoa questionava: onde é que o Senhor estava quando eu passava por aquela situação tão difícil? E ele falava assim: eu estava sozinho. E falou: não, é que você está olhando pensando que são as suas pegadas. Não são as suas, são as minhas. Eu te carreguei no colo. Eu te carreguei no colo. Então é muito difícil, se você não subir um degrau, para começar a enxergar que há um cuidado, um zelo de Deus. Deus é amoroso demais. Tem uma música que eu gosto, eu não sei cantar ela inteira, e o pessoal aqui não vai deixar eu cantar também, que fala assim: o meu pai é bom, eu não sei quantos outros, mas o meu pai é bom. O meu pai é bom. Eu sei o cuidado que Ele tem com a minha vida, né? Em Lucas 12, 27, como eu faço para entender e compreender isso? Você precisa ir nesse degrau aí. E o texto começa assim, ó: vejam, preste atenção, vejam como crescem as flores do campo. Elas não trabalham nem fazem roupas para si mesmas, mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como uma dessas flores. Foi isso que Deus falou para Jó: Jó, eu cuido. Num dos momentos, entre o capítulo 38 e o capítulo 41, Deus fala assim: sou eu que cuido das cabras monteses. Sou eu que cuido. Eu cuido de tudo. Eu cuido de cada um. Eu cuido de cada um. Eu vou falar algo aqui, entenda o que eu vou dizer. Não é de rebanho que Ele cuida. Ele cuida de uma ovelha. Ele deixa as 99 no pasto, e Ele cuida de uma ovelha. Essa ovelha sou eu. Ele sabe o meu nome. No meio de toda a multidão, Ele deixa 99 e cuida da minha vida. Agora mesmo, eu sinto os olhos de Deus sobre a minha vida. Deus cuida. Enxergue isso, você precisa enxergar isso, né? Hoje pela manhã nós estávamos aqui numa adoração tão gostosa aqui pela manhã. Estávamos aqui, eu estava ali, a Larissa estava do meu lado, e eu levei um susto porque alguém colocou a mão nas minhas costas, e eu olhei para trás, não tinha ninguém. Aí eu falei para a Larissa assim: filha, alguém pôs a mão nas minhas costas. Ela fez assim.
Veja o cuidado de Deus com a sua vida. Ele está aqui. Vamos lá, aleluia. Como entender? Como, meu Deus, como é que o Senhor, eu preciso entender esse cuidado. Senhor, como é que eu sei que amanhã vai ter maná de novo? Senhor, como é que eu sei que eu vou acordar amanhã e vai ter cuidado, resposta de Deus? Como é que eu sei? Amanhã não tem culto. Senhor, eu vou estar em casa, como é que eu sei que vai ter cuidado lá em casa? Vamos lá. Permita Deus concluir esse cuidado na sua vida. Permita aí Deus terminar, concluir esse cuidado na sua vida. Quando Jó entende esse jeito de Deus, que é algo assim absurdo, é um negócio fora do comum, esse cuidado de Deus, quando ele entende isso, ele fala em Jó capítulo 42, versículo 2 e 3, ele fala: eu reconheço que para ti nada é impossível. Agora, né? Agora você reconhece, né? Porque você não enxergou isso até agora. Agora você está entendendo que Deus cuida de tudo e que para Ele nada é impossível, Ele pode fazer todas as coisas. Alguém pode dizer amém? Nada é impossível para Deus, Ele está cuidando, e que nenhum dos teus planos podem ser impedido. Tu me perguntaste como eu me atrevi a pôr em dúvida a tua sabedoria, visto que sou tão ignorante. Meu Deus do céu, é que falei de coisas que eu não compreendia, coisas que eram maravilhosas demais para mim e que eu não podia entender. Esse cuidado, como é que pode Deus cuidar de um cara como eu? Como é que eu ia saber, no meio de uma tribulação passando, no meio de, Senhor, eu perdi tudo, como é que eu ia saber que o Senhor ia me dar tudo de volta? Mas agora eu sei que nada é impossível para o Senhor. Como é que eu ia saber que o Senhor ia cuidar de mim desse jeito? Eu não esperava isso, eu não esperava. Eu cheguei a pensar que era o fim para mim, eu cheguei a pensar. Para mim, aliás, e se você já leu, ele fala várias vezes isso, ele fala assim: porque eu falo e Deus não responde. Então ele falou: eu pensei que já tinha acabado, porque eu nunca mais ouvi nada de Deus, mas Deus estava trabalhando. Fala para alguém do lado assim: Deus está trabalhando em algo especial para você. Um dia nós fomos a um lugar e o Renan era pequeno, e neste lugar tinha um pula-pula grande, desses infláveis assim, um pula-pula grande, bonito. Gente, quando o Renan viu, ele desceu do carro e saiu em disparada na direção do pula-pula, já tirando o tênis assim, ó, tirando tudo, e entrou para dentro do pula-pula. E eu saí atrás correndo, falei para: quanto é, moço? Quanto é? Eu vou pagar aqui para ele. E ele entrou e começou a pular lá no pula-pula, e pulando lá. De repente, ele caiu torto. E caiu com o pescoço assim, caiu de um jeito assim. E, gente, eu estava de sapato. Eu entrei dentro do pula-pula. Entrei dentro do pula-pula com sapato assim, fazia assim, ó. Entrei dentro do pula-pula, peguei o Renan, segurei o Renan, acalmei o Renan, orei com o Renan. E quando eu fui tirar ele do pula-pula, o dono do brinquedo, sei lá quem que era, o cara virou para mim e falou assim: o senhor não podia ter feito isso. Eu, para não sair do espírito, porque eu ia falar para ele, eu ia furar esse pula-pula. Se eu tivesse de chuteira com trava, eu entrava aqui dentro. Se eu tivesse trancado, eu estourava a porta aqui. Se o senhor estivesse na minha frente, eu derrubava, o senhor passava, porque é meu filho. E se estourasse isso aqui, é só pensamento, tá? Se estourasse, eu pagava outra, é só um pensamento, gente. Eu arrebentava isso. Eu vou parar para você não pensar que eu sou ruim.
Mas quem é pai deve estar assim: pastor, eu arrebentava, eu destruía tudo aquilo lá para entrar lá. Depois eu enchia na boca o negócio, sei lá o que ia fazer, mas eu dava um jeito. O que interessa era tirar meu filho de lá de dentro e socorrer meu filho. Você entende o que é isso? Agora você imagina, isso sou eu, olha eu, meu jeito. Agora você imagina o que Deus está fazendo agora mesmo, movendo céus e terras para cuidar de você. Nossa, sabe o que eu lembrei agora? Jesus, nossa, aquele quadro de Jesus que acompanhava a gente, eu tinha medo daquilo, gente, Jesus, olha o que eu lembrei, gente, eu tinha pavor daquilo, porque aonde você ia, ele olhando para você assim, ó, eu passava por baixo assim, ó, para ver se ele não olhava, chegava do outro lado e estava olhando, e quando eu passava correndo e ele olhava, tinha medo daquilo. Olha aqui, os olhos de Deus estão sobre toda a terra, e Ele sabe quem você é, Ele conhece a sua casa, Ele tem dado ordens ao teu respeito. Oh meu Deus, permita que Deus conclua esse cuidado de Deus sobre a sua vida. Jó quase pôs tudo a perder, porque chega um momento que ele não entende o cuidado de Deus, ele fala assim: eu quero morrer, tira a minha vida. José quase pôs tudo a perder, tudo a perder. Ele chega uma hora, ele busca vingança. Mas em Gênesis 45:5 diz: agora não fiquem tristes, nem aborrecidos com vocês mesmos, por terem me vendido a fim de ser trazido para cá. Foi para salvar vidas que Deus me enviou na frente de vocês. Era um cuidado de Deus que eu não sabia, nunca imaginei, que é um jeito de Deus, Ele tem um jeito que não é o meu. Se Deus falasse para Jó tudo que ia fazer, eu acho que Jó diria: eu não quero. Se Deus falasse para José: José, é assim que eu vou fazer, talvez José dissesse: eu não quero, porque é um jeito de Deus de cuidar, mas Ele não desampara, Eu vou terminar dizendo: confie nesse jeito de Deus cuidar de você. Eu vou falar para você e você diz amém, tá bom? Confie nesse jeito de Deus de cuidar de você. Ele está cuidando. Em Deuteronômio capítulo 31, versículo 6, diz assim, isso é uma ordem que foi dada, é a mesma ordem dada em Josué capítulo 1, versículo 9, é a mesma ordem, essa ordem de Deuteronômio 31, eu ordeno isso sobre a sua vida, é a mesma ordem, isso não é uma palavra qualquer. Sejam fortes e corajosos, não se assustem, nem tenham medo deles, pois é o Senhor nosso Deus quem irá com vocês, Ele não os deixará, nem abandonará. Confia nesse jeito. Olhe para mim, com Gideão, o jeito de Deus foi usar 300 homens apenas. Gideão queria 32 mil, mas o jeito de Deus era com 300 homens. Com Moisés, ele tirou água da rocha, daquele lugar que você acha que não tem como, ele tirou água da rocha. Com Josué, ele derrubou uma muralha. Com Davi, ele usou uma pedra só. Quantas pedras Davi pegou? Quantas? 5. Mas Deus usou uma só para cuidar dele.
diante do gigante. Isaías capítulo 41, e eu termino. Confia nesse cuidado. Confia. Essa semana eu estava... Semana não, foi segunda-feira. Foi segunda-feira, isso mesmo, essa semana. Segunda-feira eu estava saindo de casa após o almoço. A minha agenda já certa, já tinha um monte de coisa que eu tinha que fazer, sair, passar em tal lugar, vir para a igreja, fazer as coisas e tal. Eu fui tirar o carro da garagem, um cara veio, parou o carro na minha garagem, ali. Eu olhei assim, desceu do carro um homem chorando, e já me chamando de pastor, pastor, pastor. A Eloide parou. A Eloide nem saiu da garagem. A Eloide parou e ficou olhando. E aquele homem falou: eu estou com a minha mulher em casa, sedada entre a vida e a morte. E meu filho sofreu um acidente de moto. Está na UTI número 1 da Santa Casa. Eu não tenho como nem falar para minha mulher isso. Pastor, eu preciso que o senhor vá na Santa Casa. Eu confesso, eu cheguei, abri minha boca para falar, eu não tenho como ir agora. Eu não tenho como ir agora. E ele chorando assim, colocou a mão no vidro do carro aberto, segurando, e chorava, e ele falou: pastor, número 1 da Santa Casa, UTI da Santa Casa. Pastor, vai lá, porque eu creio que Deus está cuidando do meu filho. E foi embora, eu não sabia o nome. Eu saí de casa, fui levar a Eloide, e fui falando com Deus. Falei: Senhor, devo ir, não devo ir? É para eu ir, não é para eu ir? Senhor. E fui falando. A Eloide desceu, fui falando, e fui falando. Eu estou indo. Deixa eu falar algo para você que talvez você não vai entender. Deus me levou na Santa Casa. Deus me levou lá. Cheguei lá, tinha um moço de 19 anos, em coma induzido, que Deus quer cuidar também. Aquele dia ali, naquele momento, eu estava entendendo assim: Wanderlei, você está atrasado, você vai deixar de fazer isso, mas de você cuido eu. Vai dizer para alguém que eu também estou cuidando também. Eu preciso que você vá na Santa Casa dizer que tem cuidado meu lá também. Esse é o jeito de Deus de fazer as coisas com a gente. É incrível, não é? Isaías 41:10 diz: não fiquem com medo, pois estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Eu vou pedir que você, apenas no seu lugar mesmo, que você curve a sua cabeça aí. Nós vamos cantar aqui. Eu queria que você... Eu senti hoje pela manhã Deus tocar nas minhas costas. Eu creio que Deus quer tocar você aqui, para que você possa testemunhar um cuidado tão de perto, tão pessoal, tão particular de Deus com a sua vida, porque só Deus sabe o que está acontecendo, e só pode ser Deus. Eu não tenho mais ninguém, se não for Deus que vai ser, é Deus mesmo na minha vida. Então, fecha os teus olhos aí. Eu tenho um Deus, né? Vamos cantar então essa música.